Nada assusta tanto quanto perceber que tudo está sumindo das suas mãos e você não consegue fazer nada para impedir. O tempo passa e o que antes parecia promessa vai ficando com cara de engano. A força para continuar vai diminuindo, porque toda tentativa de dar certo acaba batendo na mesma parede. O corpo ainda se move, mas por dentro tudo parece travado, como se alguma parte do coração tivesse sido levada embora junto com aquilo que foi perdido. E você nem sabe mais o que fazer com esse buraco que ficou. A vontade era de entender o motivo, mas o silêncio machuca mais do que a dúvida. Vem aquela sensação de estar sendo esquecido por Deus. Você ora, espera, chora, se cala, tenta entender e no fim das contas tudo continua igual. O mesmo sufoco, o mesmo aperto, a mesma sensação de estar sendo arrancado de um lugar que você nem teve chance de segurar. Do lado de fora, as pessoas seguem suas vidas. Do lado de dentro, você tenta não desmoronar completamente. Vem um tipo de cansaço que palavras não explicam. Um cansaço que não se resolve com sono, com conversa, com distração. É um peso na alma, uma tristeza calada que se disfarça bem. Pouca gente percebe, porque a maioria só vê quando já foi tarde demais. Só Deus sabe quantas vezes você se forçou a parecer bem, mesmo sem enxergar um motivo para acreditar que as coisas vão mudar. E quando tudo vira perda, até respirar se torna um esforço. Pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. A dúvida que insiste é se esse plano ainda existe mesmo depois de tanta coisa quebrada. Como confiar num futuro bom quando o presente é só dor acumulada? Como esperar restituição se nem forças restaram para continuar esperando? E a pergunta que queima lá no fundo é essa: será que Deus vai devolver o que foi arrancado? Ou será que eu vou ter que aprender a viver sem? Enquanto o tempo corre, o coração tenta resistir. Mas tem dias em que não há mais discurso, nem consolo. Só aquele pedido mudo que ecoa dentro do peito. Me ajuda, Deus. Me mostra que o Senhor ainda está comigo. Mas se essa ajuda não vier, não resta mais nada. E é aí que a fé é levada ao limite, porque se não for Deus para reconstruir, quem mais poderia? Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Quando tudo ao redor parece desandar, a mente tenta encontrar algum sinal de que Deus ainda está presente. O coração se apega a qualquer detalhe, procurando um jeito de acreditar que ainda há uma resposta vindo. Mas os dias passam e nada muda. O que antes era esperança vai se transformando em desconfiança, e aos poucos a fé fica cercada por perguntas que ninguém responde. A impressão é de que o céu fechou as portas e ninguém lá dentro se importa mais com o que está acontecendo aqui embaixo. O sentimento mais difícil de lidar não é nem a perda em si. É a sensação de que não há ninguém cuidando de nada, como se a dor fosse invisível até mesmo para Deus. A oração continua saindo da boca, mas por dentro começa a nascer uma desconfiança que dói mais do que a própria situação. A alma tenta crer, mas a dúvida é persistente. Será que ele ouviu mesmo? Será que tudo isso não é só mais uma espera que termina sem resposta? O silêncio de Deus não vem com explicação, e isso machuca. Porque o mundo continua girando, as pessoas continuam vivendo, mas dentro da alma algo está paralisado. A vida até segue, mas não parece fazer sentido. As promessas parecem distantes demais. Os dias parecem longos demais. As lágrimas parecem secar no rosto antes mesmo de alguém notar. Só quem já passou por essa espera silenciosa entende o tipo de solidão que ela traz. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos capítulo 126, versículo 5.
É difícil acreditar nisso quando tudo ao seu redor diz o contrário. Mas essa palavra não foi escrita para quem está forte. Ela foi escrita para quem já se doou todo e colheu dor. Para quem se entregou por inteiro e mesmo assim acabou perdendo. Para quem olha para trás e não consegue encontrar uma explicação justa para tudo o que passou. Ainda assim, Deus não deixou de ver nenhuma lágrima. Nem a que foi engolida no travesseiro, nem a que ficou presa no peito. O tempo não apaga o que foi feito com sinceridade. A fidelidade não será ignorada. A renúncia que ninguém viu, o perdão que você ofereceu mesmo sem força, o cuidado que entregou mesmo sendo desprezado, tudo isso está diante dele. E mesmo que você não ouça nada agora, isso não quer dizer que ele está calado. Há movimentos acontecendo no invisível e Deus não precisa fazer barulho para agir. Enquanto você sente que está perdendo, Ele pode estar ajustando tudo para restituir de um jeito que não tem como ser explicado. Mas como acreditar nisso quando a alma já está tão cansada? Como seguir confiando se tudo parece parado? Será que ainda vale a pena esperar quando já se perdeu tanto? A fé verdadeira começa quando não há mais garantias. Quando tudo o que resta é um fio de esperança sustentando uma alma que já quis desistir. Não é sobre entender os planos de Deus, mas sobre resistir enquanto eles não se revelam. Porque mesmo no silêncio, Ele está fazendo. Mesmo quando parece que tudo parou, há um processo acontecendo que você ainda não consegue ver. O problema é que a dor faz barulho, a frustração grita mais alto, e a espera vai criando uma barreira entre o que você crê e o que você sente. A vontade de abandonar tudo aparece sem pedir licença. E se você não estiver firmado, esse sentimento te arrasta. O tempo de Deus nunca chega atrasado, mas quase sempre chega depois do que a nossa pressa queria. E isso dói. Dói porque a gente quer resolver logo, quer ser curado logo, quer a resposta logo. Mas a pressa da alma não comanda o tempo do céu. E essa diferença de ritmo fere mais do que qualquer silêncio. Ainda assim, há uma certeza que não pode ser enterrada. Deus não esquece. Ele não ignora o que foi feito com verdade. Não fecha os olhos para o que foi tirado de você. Mas e se nada voltar? E se aquilo que se perdeu nunca mais for como antes? Essa é a pergunta que separa quem só acredita quando tudo vai bem de quem decide continuar, mesmo quando tudo diz para parar. E se essa for a tua luta agora, é porque a restituição está mais próxima do que parece. Nenhuma dor é pequena quando se trata de algo que foi arrancado sem aviso. A alma sente o golpe de formas que ninguém de fora consegue medir. O que se perde nem sempre é um bem, uma quantia, uma relação. Às vezes, o que se perde é a coragem de continuar acreditando. A sensação de ter sido injustiçado adoece por dentro. Vai corroendo o olhar, a esperança, a vontade de permanecer firme. Você sabe que fez certo. Você sabe que não mentiu, que não enganou, que não virou as costas. Mas mesmo assim, perdeu. A injustiça tem um gosto amargo. É diferente da perda comum, porque nela existe a consciência de que algo foi levado que não era para ter sido. E o pior, levado por mãos que não pagaram o preço. O que te custou suor foi jogado fora por quem nunca entendeu seu valor. O que você construiu com entrega virou pó diante dos olhos, como se não tivesse importância nenhuma. Nessas horas, a alma grita por justiça, e quando essa justiça demora, o coração entra em conflito até com Deus. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o destruidor e o cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Joel, capítulo 2, versículo 25. Só essa palavra já carrega um peso que ninguém entende sem ter passado pela dor de ver tudo indo embora. Anos desperdiçados, tentativas que morreram no meio do caminho, sonhos que foram engolidos por traições, descasos, mentiras. O tempo não volta.
Mas Deus promete algo que vai além do tempo: a restituição. E essa promessa não é resposta para os fortes. É consolo para quem já achou que não haveria mais retorno. É um recado para quem pensou que a história tinha acabado no pior capítulo. A justiça de Deus não segue o ritmo do homem. O mundo esquece, mas Deus lembra. O sistema falha, mas o céu não. O que foi tirado sem razão será refeito com propósito, não da mesma forma, nem com as mesmas mãos, mas com valor dobrado. O problema é suportar esse intervalo, o silêncio entre o que se perdeu e o que será restaurado. Como seguir acreditando se a vida inteira já parece um acúmulo de derrotas? Como manter a cabeça erguida quando as perdas viraram rotina? Será que a restituição é real ou só mais uma esperança para empurrar o tempo? A justiça divina não é apenas devolver algo, é fazer com que tudo o que aconteceu tenha um novo peso. A dor ganha sentido, o tempo ganha valor, a ferida ganha cicatriz. O que era fracasso vira base. E mesmo que a alma ainda sangre, o espírito começa a entender que nada foi em vão. Deus não repara só o que está fora. Ele acerta por dentro, ele cuida da parte que ninguém viu. Não se trata de restituição como presente, se trata de resposta, porque o céu não ignora o que você suportou calado. Cada lágrima engolida, cada injustiça que você escolheu não revidar, cada silêncio que você manteve quando poderia explodir. Tudo isso está anotado no lugar onde ninguém apaga. A espera aperta. O relógio do coração corre diferente. E a gente se vê perguntando se não seria mais fácil esquecer tudo e seguir de qualquer jeito. Mas o Espírito ainda insiste. Não foi à toa. Nada do que aconteceu passou despercebido. E se a resposta ainda não chegou, não é porque Deus não viu. É porque Ele está preparando o tipo de restituição que não se explica com palavras. O problema é que a alma ferida se acostuma com o vazio. Aprende a sobreviver com o que sobrou. Mas viver só de sobra não é promessa de Deus. Ele não chamou ninguém para viver com o mínimo, com o resto, com migalhas. Ele não é um Deus de esmola emocional. Ele é justo, ele é completo. E quando ele restitui, não é para te devolver o que perdeu. É para te mostrar que o que ele tem é maior do que tudo aquilo que te foi arrancado. Quem olha de fora pode não entender, mas Deus entende. Ele sabe onde doeu, ele sabe o que ficou, ele sabe o que ninguém mais sabe. E é por isso que, mesmo sem aviso, a restituição vem. Porque a justiça dele nunca falha. Silêncio prolongado costuma enganar o coração. A ausência de respostas vai gerando a impressão de abandono, de rejeição, de indiferença. Quando nada acontece, a mente começa a construir mentiras perigosas, que Deus esqueceu, que a oração foi em vão, que tudo o que foi feito com fé não teve valor algum. E aos poucos, aquilo que era só um tempo de espera vira um campo de acusações contra o próprio céu. É fácil confundir o silêncio de Deus com a ausência. O coração ferido começa a criar suas próprias explicações. Se não houve resposta, então talvez ele não se importe. Se não veio alívio, talvez não esteja nem ouvindo. Mas o que parece abandono, na verdade, pode ser construção. Nem toda resposta vem com som. Nem toda cura vem com sinal. O céu age no tempo em que o coração é treinado a confiar sem ver. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações, capítulo 3. Versículo 26. A alma se revolta com essa ideia porque ninguém gosta de esperar em silêncio. O barulho do sofrimento grita mais alto do que qualquer promessa que ainda não se cumpriu. E quando os olhos não enxergam mudança, o espírito começa a enfraquecer. A espera vira castigo. O silêncio vira sentença. E a fé vira só lembrança do que um dia se acreditou com força. A maior dor de quem espera não é o tempo. É a sensação de ser ignorado por Deus. O sentimento de estar falando com alguém que não responde.
A cada dia que passa sem novidade, a alma se fecha um pouco mais. O rosto ainda sorri, mas por dentro tudo já virou repetição. Tudo já cansou. Até a fé parece antiga, pesada, distante do que está se vivendo hoje. Não há fórmula para atravessar o silêncio. Nenhuma dica resolve o incômodo de orar e não ver nada mudar. É uma luta invisível que só quem passa entende. E quando a dor vem de todos os lados, o cansaço se espalha até no espírito. Fica difícil sustentar palavras de fé quando tudo o que se sente é desamparo. A oração sai forçada, o louvor soa seco, a esperança parece piada. Como continuar acreditando quando tudo está parado há tanto tempo? Como esperar sem adoecer por dentro? Como suportar o sentimento de ser esquecido até por Deus? É nesse intervalo que a alma corre mais risco, porque é ali que nascem as fugas, as decisões apressadas, as alianças erradas, a vontade de fazer com as próprias mãos o que Deus ainda não fez. Mas o preço de apressar o tempo é sempre alto. O que é construído fora do tempo certo não se sustenta. O que é puxado pela força da pressa geralmente termina em frustração. Quem já esperou muito sabe como a mente tenta sabotar a fé. As lembranças do que deu errado voltam com força. A comparação com a vida dos outros machuca sem querer. A solidão espiritual vira rotina. E o coração vai se adaptando à ideia de que talvez nada aconteça mais. O que começa com esperança pode terminar em desistência se não houver uma base firme dentro. Essa base não vem de promessas bonitas. Vem da certeza de que Deus não mente. Vem da lembrança do que Ele já fez antes. Vem da resistência de continuar mesmo sem ânimo, porque a presença dEle não depende de barulho. A fidelidade dEle não precisa de prova a cada dia. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas no tempo dEle, do jeito dEle, com a medida exata da tua fé. Enquanto você não vê, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele observa. Enquanto você sente que está só, Ele sustenta. Deus não se afasta só porque você não sente. Ele não abandona só porque você não entende. E mesmo quando tudo parece parado, algo está sendo moldado em silêncio. A dor desse tempo de espera não será desperdiçada. Nenhuma lágrima está passando despercebida. Nenhuma oração está sendo ignorada. Nenhum passo seu está fora do olhar dele. Mas e se esse silêncio continuar? E se nada mudar amanhã? E se a espera ainda durar mais tempo do que você consegue imaginar? Se essa for a realidade agora, então é nesse lugar que a fé vai precisar falar mais alto do que os sentidos. Porque o que Deus prometeu não depende do teu tempo. Depende da fidelidade dele, e essa nunca falha. Quando tudo parece calado, a oração é o que ainda liga o coração ao céu. Não precisa ser bonita, nem certa, nem forte. Só precisa ser verdadeira. Mesmo sem palavras, mesmo com lágrimas, mesmo cansado. Deus entende quando a boca não consegue falar, mas o espírito continua gritando por socorro. Se chegou até aqui, é porque ainda resta algo dentro de você que se recusa a desistir. Então agora, sem esforço, sem fingimento, apenas se entregue. Vamos falar com o Pai. Porque mesmo no silêncio, Ele continua ouvindo. E hoje, Ele vai te escutar de verdade. Deus, hoje, eu não chego com palavras decoradas. Não venho com discursos bonitos, nem com promessas vazias. Eu só venho porque não tenho mais para onde ir. Só venho porque a dor não deu trégua, porque o silêncio me machucou mais do que eu imaginava, porque tudo o que eu tentei fazer sozinho não funcionou. Chego cansado, com o coração cheio de marcas, com lembranças que ainda doem, com sentimentos que nem sei mais se consigo organizar. Mas mesmo bagunçado, eu tô aqui. E só o Senhor sabe o quanto custou continuar de pé até agora. O que eu perdi, só o Senhor viu. O que me arrancaram, ninguém mais entendeu. O que ficou preso aqui dentro, nem eu consigo explicar direito. Mas o Senhor entende até o que eu não consigo dizer. Por isso eu clamo.
Me escuta, não com o ouvido de um juiz, mas com o coração de um pai. Me ouve do jeito que só o Senhor sabe ouvir quem já não tem mais forças para explicar a dor. Não estou pedindo algo bonito. Estou pedindo só para não me deixar desse jeito. Restaura o que ainda dá tempo. Refaz o que a vida estragou. Recolhe os pedaços que sobraram de mim e mostra que ainda tem caminho para alguém como eu. Não me deixa afundar nessa sensação de que fui esquecido. Quebra esse peso que carrego nos ombros desde o dia em que tudo desmoronou. Eu já não sei mais o que é leveza, já não sei mais o que é dormir em paz, já não sei mais o que é acreditar sem medo. Devolve a fé que o tempo apagou, reacende a chama que o sofrimento abafou. Me dá olhos novos para enxergar o que eu deixei de ver quando comecei a duvidar. Tira esse medo de ser deixado para trás. Cura essa ferida de sempre achar que eu vou perder de novo. Me mostra que não acabou, que o Senhor ainda se importa, que ainda existe restituição para quem achou que tudo já era. Me ajuda a esperar quando eu quiser correr. Me ensina a confiar quando a resposta não vier. Me segura quando eu tiver vontade de largar tudo. Me dá direção quando eu só enxergar confusão. E, acima de tudo, me faz lembrar que mesmo sem sinais, mesmo sem palavras, o Senhor continua sendo o mesmo que vê, o mesmo que ouve, o mesmo que restitui. Eu entrego tudo o que sobrou, entrego a dor que escondo até de mim, entrego as partes quebradas que fui juntando ao longo do caminho, entrego essa saudade do que um dia eu fui, essa vontade de voltar a acreditar sem medo. Só não me deixa sair desse lugar vazio. Só não me deixa morrer por dentro enquanto continuo respirando. Faz morada em mim outra vez. Me faz sentir que ainda dá para recomeçar, mesmo depois de tanta perda. Pai, se o Senhor ainda me escuta, e eu creio que sim, então faça dessa oração um reencontro. Que ela suba até o teu trono como um grito de quem não quer desistir. Que ela carregue o peso de tudo o que eu vivi, mas também a esperança de tudo o que ainda pode nascer. Eu não quero só sobreviver, eu quero viver de novo. Quero ver a tua justiça em ação. Quero ver a tua mão restaurando o que disseram que nunca mais seria inteiro. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda resiste. Mesmo com os cortes abertos, mesmo com a alma cansada, ainda existe um fio de fé que não se rompeu. E é sobre isso que a restituição fala. Não é sobre voltar a ter o que se perdeu do mesmo jeito. É sobre ser curado de dentro para fora, a ponto de entender que o que Deus prepara não tem comparação com o que foi levado. A resposta vai chegar, mas antes dela, o Senhor já está trabalhando em você, já está fortalecendo, limpando, reorganizando tudo. O que hoje parece vazio, amanhã pode ser o espaço exato para algo novo nascer. Nada do que aconteceu apagou o valor que você tem para o céu. Nada do que foi arrancado cancelou o que Deus determinou para a sua vida. Você não vai ficar nesse ponto para sempre. A restituição é promessa. Mas a transformação começa no silêncio, na resistência, no segredo entre você e Deus. E quando menos esperar, aquilo que parecia enterrado vai florescer de novo, mas dessa vez com raízes firmes. Porque quem já foi quebrado e continua de pé se torna impossível de derrubar. Quando Deus promete, Ele cumpre. E quando Ele restitui, nada fica pela metade. Sua história não vai terminar na página da perda. Há uma reconstrução silenciosa acontecendo agora e você faz parte dela. Cada oração, cada lágrima, cada momento de silêncio foi visto. Nada passou despercebido. Se essa mensagem falou com a tua realidade, considera se inscrever aqui no canal. Esse espaço existe para sustentar tua fé e te lembrar que você não está sozinho. Deixa o like também, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem está precisando de uma palavra como essa agora. Nos comentários escreve: eu creio na restituição que vem de Deus. Ou, se quiser, fala com liberdade o que está no teu coração. Esse espaço é teu também.
E não deixa de conferir o material especial que deixamos no primeiro comentário fixado. É algo feito para te acompanhar em dias em que a fé parece fraca e o propósito meio apagado. Vai te ajudar a permanecer firme. Que a paz do Senhor te envolva, te sustente e te levante com força nova. Fica com Deus e eu te espero no próximo vídeo.